Definição conceitual. Estrutura do documento. Um documento XML é uma árvore rotulada onde o nó externo consiste de dados de caracteres, uma sequência de texto, instruções de processamento, anotações para os processadores, tipicamente no cabeçalho do documento, um comentário, esse comentário nunca pode ser acompanhado com semântica, uma declaração de entidade, são simples macros, e nós DTDs. Bom, o nó interno é um elemento, o qual é rotulado com um nome ou um conjunto de atributos, cada qual consistindo de um nome e um valor. Normalmente, comentários, declarações de entidades e informações DTD não são explicitamente representados na árvore. Então aqui nós temos uma representação de um documento XML em árvore, ok? Então nós podemos verificar aqui que nós temos o nó raiz, tá? Abaixo desse nó raiz nós temos aqui um nó de elemento, tá? O nó de elemento é representado aqui por esta figura. Nós temos aqui o elemento pessoa, ok? Este elemento pessoa, ele tem um atributo, tá? O atributo é representado aqui por esta figura. O nome do atributo, ID. Vocês podem perceber que essa árvore aqui está representando o exemplo que nós vimos aí na aula anterior, ok? Nós vimos aí o exemplo de um documento XML, então essa árvore aqui representa aquele mesmo documento, ok? Então aqui nós temos o atributo ID, que é um atributo do elemento pessoa, tá? Esse elemento aqui, aliás, esse item aqui, ele é chamado de nó de atributo, ok? E esse atributo ele tem um valor, que no caso aqui o valor é 0,1, ok? Continuando aqui, o elemento pessoa, ele tem elementos filhos, que é o elemento nome, o elemento e-mail e o elemento telefone, tá? O elemento nome, ele tem um nó de texto, no caso aqui o nó de texto t2ti.com. Da mesma forma que o elemento e-mail também tem um nó de texto, ok? O nó de texto aqui é t2ti.com@gmail.com. O elemento telefone, ele tem um atributo, tá? Vocês perceberam que o elemento nome e o elemento e-mail não têm atributo, tá? Eles têm apenas nós de texto. Então aqui, voltando ao telefone, nós temos o elemento telefone que tem um atributo cujo nome é tipo. E esse atributo tem um valor, que é residencial. O elemento telefone, ele tem filhos, tá? Ele tem o filho código país, DDD e número. Aqui no elemento código país, que é filho de telefone, não possui atributo e também não possui texto. Ele é um elemento vazio, ok? Nós temos aqui o elemento DDD, onde ele tem um nó de texto. No caso aqui o nó de texto, esse texto que está sendo representado aqui. E da mesma forma o elemento número, que também é filho de telefone, né? Então o elemento número, ele não tem atributos, mas tem um nó de texto que está representado aqui por esta figura, ok? Então esta é a representação de um documento XML em árvore. Os documentos XML são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas. Para que um documento XML esteja bem formatado, deve seguir os seguintes princípios. Bom, pessoal, vocês têm que levar em consideração essa informação aqui, tá? Essa informação é bem importante. Então significa que os nomes de elementos que você define em um documento XML, eles têm que ser definidos de forma... Aliás, eles têm que ser case sensitive, tá? Então se você declarar um elemento com um nome com uma letra maiúscula, na hora que você for utilizar este elemento, você também tem que formar com a letra maiúscula, ok? Bom, então vamos prosseguir aqui.
Para que um documento XML esteja bem formatado, deve seguir os seguintes princípios: abrir e fechar corretamente todas as tags, ok? Essas tags nós vimos lá no início deste curso. As tags de elemento devem ser apropriadamente posicionadas, tá? E os elementos não podem se sobrepor. O que é uma sobreposição? Bom, nós temos um exemplo aqui. Então aqui nós temos uma parte de um documento XML, onde nós temos aqui uma tag nome, tá? O elemento nome. Nós abrimos aqui esta tag, tá? Esta tag nome ele tem um nó de texto, no caso aqui t2ti.com, e esta tag nome tem um elemento filho, ok? Que no caso aqui a tag é o elemento site, tá? Este elemento site ele também tem um nó de texto, que no caso aqui é www.t2ti.com. Só que perceba aqui que foi fechada o elemento nome, foi finalizado o elemento nome antes de finalizar o filho desta tag, deste elemento, ok? Perceba aqui que o nome foi fechado antes de fechar o elemento site. Então, isso aqui é um exemplo de uma sobreposição.